Tem gente que parece jogar um jogo diferente. Enquanto você se mata de trabalhar, elas prosperam em silêncio. Nada parece abalá-las. E o pior, elas não parecem nem estar se esforçando tanto assim. Já se perguntou o que elas sabem que você não sabe? A verdade é que você está cansado de viver na esperança de que algum dia as coisas vão mudar. Cansado de planejar uma vida melhor que nunca chega. Cansado de ver outros conquistarem exatamente aquilo que você sonha em silêncio. Mas e se eu te dissesse que a diferença entre você e um multimilionário não está no dinheiro que ele herdou, na sorte que ele teve ou nas oportunidades que apareceram na vida dele? E se eu te dissesse que tudo começa com uma mudança tão simples quanto poderosa na forma como sua mente funciona? Existe um segredo que os verdadeiros ricos conhecem e aplicam todos os dias. Não é sobre trabalhar mais horas. Não é sobre ter mais conhecimento técnico. É sobre transformar sua mente em um ímã de oportunidades, onde cada pensamento, cada emoção e cada ação conspiram a seu favor para atrair a prosperidade. Nos próximos minutos, vou te mostrar exatamente como essa transformação acontece. Como você pode deixar de ser alguém que sonha com riqueza para se tornar alguém que naturalmente a atrai. Esta não é mais uma palestra motivacional vazia. É o mapa mental que separa quem continua lutando daqueles que finalmente vencem. Se você está pronto para descobrir como sua própria mente pode se tornar o laboratório da sua fortuna, inscreva-se neste canal agora, porque o que você está prestes a aprender vai mudar não apenas sua conta bancária, mas toda a sua identidade financeira. Número 1. O poder do desejo ardente. Você já se pegou desejando algo tão intensamente que sua vida inteira começou a girar em torno desse desejo? Que cada pensamento, cada ação, cada respiração se tornaram parte de uma obsessão sagrada? Ou você é daqueles que deseja timidamente, como se estivesse pedindo desculpas ao universo por querer mais da vida? A maioria das pessoas caminha pela vida com desejos fracos, mornos, quase envergonhados. Querem riqueza, mas sussurram esse desejo como um segredo vergonhoso. Sonham com prosperidade, mas nunca se permitem sentir a fome voraz que transforma sonhos em realidade. E depois se perguntam por que suas vidas financeiras permanecem estagnadas, por que o dinheiro sempre parece fugir de suas mãos como água. Deixe-me te contar algo que descobri estudando centenas de homens e mulheres que construíram fortunas do nada. Todos eles tinham uma característica em comum. Não era inteligência superior, não era sorte, não eram conexões. Era um desejo tão ardente, tão consumidor, que transformou cada fibra do seu ser em um ímã de oportunidades. O desejo ardente é como uma fornalha dentro do peito. Uma chama que não se apaga com a primeira rajada de vento frio, que não diminui quando outros dizem que é impossível, que não vacila quando os obstáculos parecem intransponíveis. É um fogo que queima tão intenso que aquece não apenas quem o carrega, mas todos ao seu redor. Imagine um homem perdido numa floresta escura, no meio do inverno. Ele tem duas opções. Pode acender uma pequena chama tímida, que mal aquece suas mãos, ou pode criar uma fogueira tão intensa que ilumina todo o caminho à sua frente. O desejo fraco é como aquela chama pequena. O desejo ardente é a fogueira que não apenas salva sua vida, mas guia outros para a salvação. Conheci um jovem que trabalhava numa fábrica. Ganhava pouco, vivia numa pensão suja, usava roupas gastas. Mas havia algo diferente nele. Quando falava sobre construir sua própria empresa, seus olhos brilhavam com uma intensidade que quase dava para sentir o calor. Ele não apenas queria ter uma empresa, ele respirava essa empresa, sonhava com ela, planejava cada detalhe como se ela já existisse. Enquanto outros operários reclamavam do patrão durante o almoço, ele estava numa mesa separada, desenhando projetos em guardanapos.
Enquanto outros gastavam o salário em bebida nos fins de semana, ele guardava cada centavo como se fosse ouro. Enquanto outros dormiam até tarde nos domingos, ele estava estudando, aprendendo, crescendo. Não demorou muito para que as oportunidades começassem a aparecer. Alguém notou sua dedicação, ofereceu-lhe uma sociedade. Um cliente gostou de sua atitude e fez um pedido especial. Um fornecedor acreditou em sua visão e deu crédito. Em 5 anos, aquele jovem da fábrica era dono de uma empresa próspera. Em 10 anos, era multimilionário. O que o diferenciava não era talento excepcional ou sorte extraordinária. Era a temperatura do seu desejo. Era a intensidade da sua fome. Era o fato de que ele havia transformado um simples querer em uma obsessão sagrada. Aqui está o segredo que a maioria nunca compreende. O universo não responde a desejos fracos. Ele responde à intensidade, à convicção, à fé absoluta. Quando você deseja algo com cada célula do seu corpo, quando esse desejo se torna mais forte que seus medos, mais poderoso que suas dúvidas, mais persistente que seus obstáculos, então você se torna imparável. O desejo ardente não aceita plano B, não tolera desculpas, não permite procrastinação. Ele transforma você numa força da natureza, como um rio que encontra sempre um caminho para o mar. Não importa quantas pedras estejam no meio do caminho. Mas como você alimenta esse fogo? Como você transforma um desejo tímido numa chama consumidora? Primeiro, você precisa ser específico. O universo não trabalha com generalidades. Quero ser rico é vago demais. Quero ganhar R$1 milhão nos próximos 3 anos, construindo um negócio de consultoria. É uma ordem clara. Segundo, você escreve esse desejo, relê todos os dias e permite que ele penetre no seu subconsciente até que se torne parte de quem você é. Você vive, respira, sonha com ele até que a linha entre você e seu objetivo desapareça completamente. Terceiro, você elimina todas as alternativas. Queime as pontes. Não deixe rota de fuga para a mediocridade. Quando você só tem uma opção, que é o sucesso se torna inevitável. O desejo ardente é a diferença entre quem tenta e quem conquista, entre quem sonha e quem realiza, entre quem espera a vida mudar e quem força a vida a se dobrar à sua vontade. Quando você alimenta essa chama sagrada dentro de si, você não apenas atrai riqueza. Você se torna um imã irresistível para tudo o que deseja na vida. Número 2. A disciplina como alicerce da riqueza. Você acorda todos os dias, na mesma hora, mesmo quando não tem vontade. Você faz o que prometeu a si mesmo, mesmo quando seu corpo grita por descanso e sua mente inventa 1000 desculpas. Ou você é como a maioria das pessoas, que vive à mercê dos próprios humores, esperando sentir vontade para agir. A diferença entre quem constrói riqueza duradoura e quem permanece na mediocridade não está no talento, na sorte ou nas oportunidades. Está numa palavra pequena, mas poderosa: disciplina. E a maioria das pessoas tem tanto medo dessa palavra quanto tem medo do próprio sucesso. Elas veem disciplina como uma prisão, como algo que vai roubar sua liberdade, sua espontaneidade, sua alegria de viver. Não conseguem enxergar a verdade mais profunda, que a disciplina é o maior ato de amor próprio que existe. É a diferença entre ser escravo dos seus impulsos ou ser senhor do seu destino. Pense numa árvore gigante, dessas que resistem às tempestades mais violentas enquanto outras ao redor caem. O que a torna inabalável não são apenas as folhas verdes que todo mundo vê, mas as raízes profundas que ninguém enxerga. A disciplina é como essas raízes, invisível para o mundo, mas sustentando toda a grandeza que se manifesta na superfície. Todos os milionários que estudei tinham rotinas inegociáveis.
Não acordavam quando sentiam vontade, mas na hora que haviam determinado. Não comiam o que dava na telha, mas o que nutriria seus corpos para o alto desempenho. Não gastavam dinheiro por impulso, mas seguiam um plano financeiro rigoroso como uma receita médica. A diferença é que eles entenderam um segredo que a maioria nunca descobre. A motivação é como um fósforo, queima intenso, mas se apaga rápido. A disciplina é como o sol, nasce todos os dias, sem exceção, independente do tempo. Você pode acordar desmotivado numa segunda-feira. Pode sentir que o mundo inteiro está contra você. Pode ter 1000 razões para desistir. Mas se tem disciplina, você se levanta, se arruma e faz o que precisa ser feito. Não porque tem vontade, mas porque é quem você escolheu ser. Conheci um empresário que construiu um império financeiro partindo de uma pequena loja. Quando perguntei qual foi o segredo do seu sucesso, ele me mostrou um caderno surrado. Há 30 anos, ele disse. Acordo às 5 da manhã, leio por 1 hora, exercito-me por 30 minutos e reviso meus objetivos antes de começar o dia. Chuva ou sol, doente ou saudável, motivado ou desmotivado. Nunca faltei um dia. 30 anos. Mais de 10.000 dias consecutivos da mesma rotina. Enquanto outros dormiam, ele estudava. Enquanto outros procrastinavam, ele agia. Enquanto outros esperavam o momento perfeito, ele criava momentos perfeitos através da consistência. Essa é a mágica da disciplina. Ela transforma o ordinário em extraordinário através da repetição. Uma flexão não faz diferença. 1000 flexões por dia durante 1 ano transformam seu corpo. Uma página lida não muda sua vida. Uma página por dia durante 10 anos faz de você um expert em qualquer área. A disciplina financeira segue o mesmo princípio. Guardar R$10 hoje não vai te fazer rico. Mas guardar R$10 por dia, investir com sabedoria e repetir isso por anos, vai construir uma fortuna que mudará sua vida e a vida dos seus filhos. A maioria das pessoas quer gratificação imediata. Veem algo que desejam e compram no cartão. Sentem fome e pedem delivery. Acordam cansadas e ficam na cama. Vivem como escravos dos próprios impulsos e depois se perguntam por que suas vidas são caóticas e suas contas bancárias vazias. Os milionários aprenderam a inverter essa lógica. Eles praticam a gratificação adiada como uma religião. Investem primeiro, multiplicam depois, consomem por último, trabalham enquanto outros descansam para descansar enquanto outros trabalham. Mas aqui está a parte que a maioria não compreende. A disciplina não é sofrimento, é liberdade. Quando você tem disciplina financeira, não precisa se preocupar com contas. Quando tem disciplina física, não precisa ter medo de doenças. Quando tem disciplina mental, não precisa ser vítima dos próprios pensamentos. A disciplina é como um músculo. Quanto mais você usa, mais forte fica. Comece pequeno. Escolha uma área da sua vida e seja impecável nela por 30 dias. Pode ser acordar no mesmo horário, pode ser ler 15 minutos por dia, pode ser guardar uma pequena quantia. O importante não é o tamanho do compromisso, mas a constância dele. Porque cada vez que você cumpre uma promessa feita a si mesmo, você está mandando uma mensagem poderosa para o seu subconsciente. Eu sou confiável. Eu sou disciplinado. Eu sou capaz de transformar qualquer área da minha vida. E quando essa crença se instala profundamente em você, quando você se torna o tipo de pessoa que faz o que diz que vai fazer, o universo inteiro conspira ao seu favor. Oportunidades aparecem porque você está preparado. Pessoas confiam em você porque você confia em si mesmo. Resultados se multiplicam porque você criou a fundação sólida para sustentá-los. A disciplina não é o que você faz ocasionalmente, é o que você faz consistentemente. E é essa consistência que separa os ricos dos pobres, os realizadores dos sonhadores, os líderes dos seguidores.
Quando você abraça a disciplina como um estilo de vida, você não apenas muda sua conta bancária, você muda sua identidade inteira. Número 3. A visualização como ferramenta de criação. Quando foi a última vez que você fechou os olhos e se viu vivendo exatamente a vida que deseja? Não apenas sonhando vagamente, mas criando imagens tão nítidas, tão reais, tão intensas que conseguiu sentir o cheiro do sucesso, o gosto da vitória, a textura da abundância? Ou você é como a maioria das pessoas, que usa a imaginação apenas para alimentar medos e preocupações? A maioria das pessoas não faz ideia do poder que carrega dentro da própria mente. Elas passam o dia inteiro criando filmes mentais, mas são sempre filmes de terror. Imaginam contas que não conseguirão pagar, problemas que podem acontecer, fracassos que podem enfrentar. Usam a ferramenta mais poderosa do universo para criar miséria e depois se perguntam por que suas vidas são miseráveis. Os multimilionários descobriram algo que a ciência só recentemente começou a comprovar. O cérebro não consegue distinguir entre uma experiência vivida na realidade e uma experiência visualizada com intensidade emocional. Para sua mente subconsciente, se você viu, sentiu e experimentou algo com total clareza, isso já aconteceu. A visualização não é devaneio, não é fantasia escapista, é engenharia mental, é a arte de construir sua realidade 2 vezes, primeiro na mente, depois no mundo físico. É assim que tudo que existe foi criado. Primeiro alguém viu, depois alguém construiu. Pense numa semente pequena e aparentemente sem vida. Dentro dela já existe uma árvore gigante, completa, perfeita. A semente não duvida do que pode se tornar. Não questiona se tem o direito de crescer. Não se compara com outras árvores. Ela simplesmente carrega dentro de si a imagem completa do seu destino e trabalha silenciosamente para manifestar. Ló, sua mente é como essa semente. Dentro dela já existe a versão milionária de você, completa, próspera, abundante. A visualização é o processo de regar essa semente mental até que ela cresça e se manifeste na sua realidade física. Conheci um jovem que trabalhava como vendedor numa pequena loja de roupas. Ganhava um salário modesto, morava num apartamento simples, não tinha conexões nem capital para investir. Mas todos os dias, religiosamente, ele fazia algo que seus colegas achavam esquisito. Fechava-se no banheiro por 15 minutos e visualizava. Ele se via dono de uma rede de lojas. Sentia o peso das chaves da primeira filial nas mãos. Ouvia o barulho das máquinas registradoras tocando em múltiplas lojas. Sentia o orgulho de assinar contratos de expansão. Experimentava a sensação de ver sua marca estampada em shopping centers. Era tão real para ele que, quando abria os olhos, ficava surpreso por ainda estar no banheiro da pequena loja. Mas algo começou a mudar. Ele passou a agir como alguém que já era dono de uma rede. Atendia cada cliente como se fosse o representante de uma grande marca. Estudava o mercado como quem estava prestes a expandir. Economizava dinheiro como quem tinha um plano claro. Em 2 anos, as oportunidades começaram a aparecer. Um fornecedor ofereceu parceria. Um investidor notou seu potencial. Um ponto comercial ficou disponível com condições especiais. Em 5 anos, ele tinha 3 lojas. Em 10 anos, era dono de uma das maiores redes de varejo da região. O que aconteceu? Ele usou a visualização para reprogramar seu subconsciente. E quando seu subconsciente aceitou que ele era um empresário de sucesso, começou a trabalhar 24 horas por dia para transformar essa crença em realidade. Começou a notar oportunidades que sempre estiveram lá, mas que ele não conseguia ver. Começou a agir de forma diferente, falar de forma diferente, pensar de forma diferente.
A visualização funciona porque cria uma tensão criativa no seu sistema nervoso. Quando há uma diferença entre onde você está e onde se vê mentalmente, seu cérebro faz de tudo para fechar essa lacuna. É como um GPS interno que sempre está te guiando para o destino que você programou. Mas a visualização não pode ser superficial. Não adianta apenas ver imagens vagas de riqueza. Você precisa criar uma experiência completa. Como você se veste quando é rico? Como você fala? Como você anda? Que tipo de pessoas estão ao seu redor? Que problemas você resolve? Que valor você entrega ao mundo? Quanto mais detalhes, mais real se torna. Quanto mais emoção você coloca, mais rápido se manifesta. Quanto mais constante for a prática, mais profunda a reprogramação. A chave é fazer da visualização um ritual sagrado. Todos os dias, no mesmo horário, no mesmo lugar, com a mesma intensidade. Não como algo que você faz quando tem tempo, mas como algo prioritário, inegociável, essencial. Reserve pelo menos 15 minutos diários para viver antecipadamente sua vida de abundância. Veja-se assinando contratos milionários. Sinta-se dirigindo o carro dos seus sonhos. Experimente a sensação de ter liberdade financeira total. Viva a emoção de realizar seus sonhos mais ambiciosos. E aqui está o segredo que poucos conhecem. A visualização não é sobre ver o que você quer ter, mas sobre se tornar quem você precisa ser para ter o que quer. Quando você visualiza consistentemente, você não apenas atrai coisas diferentes, você se torna uma pessoa diferente. E pessoas diferentes criam realidades diferentes. Pare de usar sua imaginação para alimentar medos e comece a usar lá para criar milagres. Pare de visualizar problemas e comece a visualizar soluções. Pare de ver obstáculos e comece a ver oportunidades. Sua mente é o laboratório onde sua fortuna é criada. Use-a com sabedoria. Número 4. Decisão rápida e firme. Quantas oportunidades você perdeu porque ficou pensando demais? Quantas portas se fecharam enquanto você pesava prós e contras infinitamente? Quantos sonhos morreram não por falta de capacidade, mas por excesso de hesitação? Se pudesse voltar no tempo, quantas decisões tomaria de forma diferente, mais rápida, mais corajosa? A indecisão é o assassino silencioso dos sonhos. Ela se disfarça de prudência, de sabedoria, de responsabilidade. Sussurra no seu ouvido que você precisa de mais informações, mais tempo, mais certeza. Mas o que ela realmente está fazendo é roubando sua vida. Um segundo de hesitação por vez. A maioria das pessoas vive num estado perpétuo de vou pensar melhor. Preciso analisar mais, talvez mais tarde. Elas esperam pela decisão perfeita, pelo momento ideal, pela certeza absoluta. E enquanto esperam, a vida passa, as oportunidades desaparecem, e elas ficam eternamente se preparando para uma vida que nunca acontece. Os multimilionários operam numa frequência completamente diferente. Eles entendem que uma decisão boa tomada rapidamente vale mais que uma decisão perfeita tomada tarde demais. Eles sabem que na vida dos negócios, velocidade é vida. Quem hesita, perde. A decisão é como um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte fica. Quanto mais você pratica, mais rápido e certeiro se torna. Os ricos treinaram tanto esse músculo que conseguem analisar uma situação, processar as informações essenciais e tomar uma decisão de milhões em questão de minutos. Mas aqui está o segredo que poucos compreendem. Eles não decidem rápido porque têm todas as informações. Decidem rápido porque sabem que nunca terão todas as informações. Eles entendem que agir com 80% de certeza é infinitamente melhor que não agir com 99% de certeza. Imagine duas pessoas diante da mesma oportunidade de investimento. A primeira passa semanas analisando, consultando experts, fazendo planilhas complexas,
pesquisando todos os riscos possíveis. A segunda analisa os pontos principais em 2 horas e decide qual das duas tem mais chances de sucesso. A resposta pode te surpreender. A segunda, não porque sua análise foi melhor, mas porque ela agiu. E na ação está o poder de correção de rota. Quando você age, você ganha experiência. Quando apenas analisa, você ganha apenas paralisia. Conheci um empresário que construiu uma fortuna de milhões comprando e reformando imóveis. Quando perguntei como ele escolhia os investimentos, ele riu. Se eu gosto da localização e o preço está razoável, eu compro. Simples assim. Enquanto outros fazem relatórios de 50 páginas, eu já comprei, reformei e vendi 3 imóveis. Ele não era imprudente, era decisivo. Havia desenvolvido um instinto aguçado através da experiência e confiava nesse instinto mais do que em análises infinitas. Sabia que poderia corrigir pequenos erros ao longo do caminho, mas não poderia recuperar oportunidades perdidas. A decisão rápida não é impulsividade, é clareza. Quando você sabe exatamente o que quer da vida, quando tem objetivos cristalinos, quando conhece seus valores fundamentais, as decisões se tornam óbvias. A confusão só existe quando você não tem clareza sobre seu destino. Pessoas indecisas são pessoas confusas sobre seus próprios desejos. Elas não sabem para onde querem ir. Então qualquer caminho parece incerto. Pessoas decisivas sabem exatamente onde querem chegar. Então conseguem avaliar rapidamente se uma oportunidade as aproxima ou as afasta do objetivo. A decisão é fé em ação. É dizer ao universo: eu escolho este caminho e confio na minha capacidade de fazê-lo funcionar. É assumir o controle do seu destino em vez de deixá-lo nas mãos do acaso. Mas aqui está a parte mais importante. Uma vez que você decide, você elimina todas as outras possibilidades. Não fica olhando para trás, não fica se perguntando e se. Você canaliza toda a sua energia, todo o seu foco, toda a sua criatividade para fazer a decisão escolhida dar certo. A maioria das pessoas sabota suas próprias decisões porque nunca as assume completamente. Decidem pela metade, sempre com um pé atrás, sempre com uma rota de fuga preparada. E o universo sente essa hesitação, essa falta de compromisso total. Os milionários queimam as pontes. Quando decidem abrir um negócio, vendem tudo o que têm e investem completamente. Quando escolhem um caminho, fecham todas as outras portas. Essa postura de all-in não é loucura, é estratégia. Porque quando você só tem uma opção, que é o sucesso, você encontra formas de ter sucesso que nunca imaginou que existiam. A decisão atrai recursos. Quando você decide firmemente que vai ser rico, pessoas, ideias, oportunidades e dinheiro começam a aparecer na sua vida. Não por mágica, mas porque você começou a agir como alguém que merece riqueza. Sua vida hoje é resultado das decisões que você tomou ontem. Sua vida amanhã será resultado das decisões que você tomar hoje. Pare de adiar as decisões importantes. Pare de esperar pelo momento perfeito. Pare de buscar garantias que não existem. Comece a decidir rapidamente e a agir imediatamente. Comece a confiar mais na sua intuição e menos nas opiniões alheias. Comece a ver cada decisão como uma oportunidade de exercitar seu poder pessoal. Lembre-se, na vida dos negócios, a única decisão ruim é a decisão não tomada. Porque quando você não decide, você está decidindo deixar que outros decidam por você. E isso é a receita perfeita para uma vida de mediocridade e arrependimento. Número 5. A mente mestra. Quem são as 5 pessoas com quem você mais passa tempo? Pare por um momento e pense nelas. Agora me responda. Essas pessoas te inspiram a crescer ou te acomodam na mediocridade?
Elas falam de sonhos grandes ou de problemas pequenos? Quando você está com elas, se sente mais poderoso ou mais limitado? Se você é honesto consigo mesmo, provavelmente já descobriu por que sua vida financeira está onde está. Você se tornou a média das pessoas que te cercam. Se elas pensam pequeno, você pensa pequeno. Se elas têm medo de correr riscos, você tem medo. Se elas veem problemas onde deveriam ver oportunidades, você também vê. A maioria das pessoas não percebe que está constantemente sendo programada pelo ambiente social que escolhe. Elas acham que são imunes à influência dos outros, que podem manter uma mentalidade de abundância enquanto se cercam de pessoas que vivem reclamando da vida. É como tentar manter um jardim florido num deserto. Existe uma força invisível, mais poderosa que qualquer estratégia de negócios, mais valiosa que qualquer capital financeiro. A mente mestra é quando duas ou mais pessoas se unem em perfeita harmonia de propósito, criando uma terceira mente mais inteligente, mais criativa, mais poderosa que a soma das partes. Pense numa orquestra sinfônica. Cada músico individualmente pode tocar bonito, mas quando todos se unem sob a regência de um maestro, com um objetivo comum, eles criam algo transcendente. A música que emerge não poderia ser produzida por nenhum deles sozinho, por mais talentoso que fosse. A riqueza funciona da mesma forma. Nenhum milionário construiu sua fortuna sozinho. Todos eles entenderam que o sucesso é um esporte coletivo. Eles se cercaram de pessoas que complementavam suas habilidades, que expandiam sua visão, que aceleravam seu crescimento. Conheci um empresário que construiu o império de restaurantes. Quando perguntei qual foi a decisão mais importante da sua carreira, ele não hesitou. Foi formar meu primeiro grupo de mente mestra. 5 pessoas que se reuniam semanalmente para compartilhar ideias, resolver problemas e se apoiar mutuamente. Nesse grupo havia um chefe experiente, um especialista em marketing, um consultor financeiro, um advogado empresarial e ele próprio. Cada um trouxe sua expertise, mas o mais importante, cada um trouxe uma mentalidade de crescimento, uma fome de sucesso, uma crença inabalável no que era possível. Em apenas 6 meses de reuniões semanais, ideias que nenhum deles teria sozinho começaram a emergir. Soluções criativas para problemas complexos apareciam naturalmente. Oportunidades que pareciam impossíveis se tornavam viáveis através da combinação de conhecimentos e contatos. O primeiro restaurante foi resultado direto dessas reuniões. O chefe desenvolveu o conceito. O especialista em marketing criou a identidade. O consultor financeiro estruturou os investimentos, o advogado cuidou dos contratos e juntos criaram algo que revolucionou o mercado local. Mas o poder da mente mestra vai além da soma de conhecimentos técnicos. Existe uma energia, uma frequência que se cria quando mentes afinadas se conectam com um propósito comum. É como se as barreiras individuais se dissolvessem e uma inteligência coletiva emergisse. Nessas reuniões, ideias que pareciam impossíveis de manhã se tornavam planos viáveis à tarde. Problemas que os deixavam acordados à noite encontravam soluções elegantes em questão de minutos. Conexões valiosas se formavam naturalmente através da rede expandida do grupo. A escolha dos membros é crucial. Não pode ser qualquer pessoa. Tem que ser gente que vibra na mesma frequência de ambição, que tem mentalidade de abundância, que está comprometida com o crescimento mútuo. Uma pessoa negativa pode contaminar todo o grupo, assim como uma maçã podre estraga o caixote inteiro. O grupo deve ser pequeno o suficiente para a intimidade e grande o suficiente para a diversidade. Entre 3 e 7 pessoas é o ideal. Deve haver complementaridade de habilidades, mas compatibilidade de valores. Pessoas diferentes em expertise, mas iguais em compromisso.
As reuniões devem ser regulares, sagradas, inegociáveis. Não é um encontro social onde se fala de futebol e se reclama da vida. É um laboratório de criação onde sonhos se transformam em projetos, projetos em planos, planos em realidades. Cada membro deve vir preparado para contribuir e disposto a ser vulnerável. Deve compartilhar seus desafios reais, seus objetivos específicos, suas necessidades concretas. Não há espaço para ego inflado ou falsa modéstia. Há espaço apenas para honestidade transformadora. O que acontece nessas reuniões é quase mágico. Quando você expõe um problema para pessoas comprometidas com seu sucesso, a solução aparece naturalmente. Quando você compartilha um objetivo com quem tem experiência relevante, o caminho se ilumina instantaneamente. Mas talvez o benefício mais poderoso seja a elevação da sua própria vibração. Quando você passa tempo regular com pessoas que pensam grande, agem grande e conquistam grande, você naturalmente eleva seu padrão. Suas conversas mudam, seus pensamentos se expandem, suas ações se intensificam. É impossível manter mentalidade pequena quando você está constantemente exposto a mentalidades gigantes. É impossível contentar-se com mediocridade quando você vê grandeza sendo criada diante dos seus olhos. Se você quer multiplicar sua riqueza, comece multiplicando a qualidade das mentes que te cercam. Procure pessoas que já estão onde você quer chegar. Ofereça valor genuíno em troca de sabedoria. Seja humilde para aprender e generoso para contribuir. A prosperidade não é uma jornada solitária. É uma dança coletiva onde cada parceiro eleva o outro para níveis que seriam impossíveis individualmente. Quando você encontra sua mente mestra, você não apenas acelera seu sucesso, você o torna inevitável. Número 6. Fé inabalável e código espiritual da riqueza. Quando você olha para sua conta bancária hoje, o que sente? Desespero? Ansiedade? Resignação? Ou você consegue ver além dos números atuais e sentir a abundância que está por vir? Sua fé é maior que suas circunstâncias? Ou suas circunstâncias são maiores que sua fé? A diferença entre quem constrói riqueza duradoura e quem vive eternamente na escassez não está no que eles sabem ou no que eles fazem. Está no que eles acreditam. Está na profundidade da sua fé, na solidez da sua convicção, na inabalabilidade da sua certeza interior. A maioria das pessoas tem fé ao contrário. Elas acreditam piamente na sua incapacidade de prosperar. Têm certeza absoluta de que não nasceram para ser ricas. Nutrem uma convicção inabalável de que o dinheiro não é para pessoas como elas. E adivinhe só, o universo responde exatamente a essa fé negativa. Elas olham para suas contas, veem os números vermelhos e dizem: "Eu sabia. A prova está aqui. Eu não sirvo mesmo para ser rico." Não percebem que estão usando a evidência atual para programar o futuro, criando um ciclo infinito de autossabotagem. Os multimilionários operam numa frequência completamente diferente. Eles desenvolveram o que posso chamar de fé financeira. A capacidade de acreditar no invisível até que se torne visível. De agir como ricos antes de ter riqueza. De vibrar em abundância mesmo quando a conta está no vermelho. Essa fé não é ingenuidade, não é pensamento positivo superficial, é uma convicção profunda, enraizada na compreensão de leis universais que governam a criação de riqueza. É saber que o mundo exterior é sempre um reflexo do mundo interior e que mudando um, você inevitavelmente muda o outro. A fé verdadeira é antecipação. É viver como se o que você deseja já fosse uma realidade consumada, apenas aguardando o tempo certo para se manifestar fisicamente. É caminhar com a postura de quem já venceu, mesmo quando os obstáculos parecem intransponíveis.
Conheci um empreendedor que começou sua empresa no quarto dos fundos da casa da mãe, com uma dívida de R$ 50 mil no cartão de crédito. Quando perguntei como conseguiu manter a sanidade mental em meio a tanta pressão financeira, ele me deu uma resposta que nunca esqueci. Eu orava todos os dias como se já tivesse recebido tudo o que havia pedido. Agradecia pela empresa próspera que ainda não existia fisicamente. Celebrava os contratos milionários que ainda estavam por vir. Sentia gratidão pelo sucesso que só existia na minha mente. Essa não era autoenganação. Era fé aplicada. Ele havia compreendido um princípio fundamental. O que você crê com intensidade emocional, você cria na realidade física. A fé é a ponte entre o mundo das possibilidades e o mundo das manifestações. E o mais interessante, suas ações começaram a refletir essa fé. Mesmo quebrado, ele se comportava como um empresário de sucesso. Investia em conhecimento, cuidava da aparência, tratava pequenos clientes como grandes clientes. Falava do futuro da empresa com uma convicção que contagiava todo mundo ao redor. Em 2 anos, a empresa faturava milhões. Em 5 anos, ele era reconhecido como uma das promessas do setor. Em 10 anos, vendeu a empresa por uma quantia que transformou sua família para sempre. A fé dele havia se tornado realidade, exatamente como ele havia visualizado. A fé inabalável não ignora a realidade atual, mas recusa-se a aceitar que ela seja permanente. Vê os problemas como temporários e as soluções como inevitáveis. Trata os obstáculos como degraus e os fracassos como feedbacks valiosos no caminho do sucesso. Existe um código espiritual que governa a criação de riqueza, e a fé é a chave que o aciona. Quando você acredita verdadeiramente que merece abundância, que é capaz de criá-la, que ela está a caminho, você começa a vibrar numa frequência que atrai oportunidades correspondentes. Não é superstição, é física quântica, aplicada à vida prática. Seus pensamentos carregados de emoção criam campos energéticos que influenciam diretamente sua realidade. Quando você tem fé genuína, você emite sinais claros para o universo sobre o que deseja receber. A dúvida é o oposto da fé, e ela funciona com a mesma eficiência. Quando você duvida da sua capacidade de prosperar, você está ordenando ao universo que lhe traga evidências dessa incapacidade. Quando você tem certeza do fracasso, você programa seu subconsciente para sabotar. Luz sutilmente. A fé financeira se constrói dia após dia através de pequenos atos de confiança. É levantar de manhã e agradecer pela abundância que está por vir. É investir em si mesmo quando o dinheiro está apertado. É falar sobre seus objetivos com convicção, mesmo quando outros duvidam. É crucial entender que a fé sem ação é ilusão. Assim como a ação sem fé é apenas trabalho duro. A combinação poderosa acontece quando você acredita profundamente e age consistentemente. Quando sua fé interna se alinha com suas ações externas. Comece a praticar a fé financeira hoje mesmo. Antes de verificar sua conta bancária, passe 5 minutos sentindo gratidão pela abundância que está chegando. Antes de pagar uma conta, agradeça pela capacidade de honrar seus compromissos. Antes de dormir, visualize sua vida de prosperidade como se já fosse real. Pare de buscar evidências externas para validar sua capacidade de enriquecer. Pare de esperar que as circunstâncias melhorem para começar a acreditar. Pare de condicionar sua fé aos seus resultados atuais. A fé inabalável é a fundação invisível sobre a qual todo império de riqueza é construído. Quando você a desenvolve verdadeiramente, você não apenas atrai dinheiro, você se torna um imã irresistível para tudo que deseja na vida. Número 7. Rompendo com a mentalidade de escassez.
Qual foi a primeira coisa que você pensou quando acordou hoje? Foi sobre as contas que precisa pagar ou sobre as oportunidades que pode criar? Foi sobre o que está faltando na sua vida ou sobre o que pode conquistar? Seus primeiros pensamentos do dia revelam se você está programado para escassez ou para abundância. A mentalidade de escassez é como um vírus mental que se espalha silenciosamente, infectando cada área da sua vida. Ela sussurra que não há o suficiente para todos, que você precisa competir ferozmente pelos recursos limitados, que seu sucesso necessariamente significa o fracasso de alguém. E a maioria das pessoas nem percebe que está contaminada. Essa mentalidade se manifesta de 1000 formas sutis. Você vê uma pessoa próspera e, em vez de se inspirar, sente inveja. Ouve falar de uma oportunidade de negócio e, em vez de investigar, já imagina como deve ser complicado ou arriscado. Alguém te oferece ajuda e você desconfia dos motivos, porque acredita que ninguém faz nada de graça. Você economiza nas coisas erradas e gasta nas coisas erradas. Regateia com quem pode te ensinar algo valioso, mas paga qualquer preço por distrações momentâneas. Investe pesado em entretenimento e quase nada no seu crescimento pessoal. Essa é a lógica invertida da escassez. A escassez te faz acreditar que o dinheiro é o inimigo, que pessoas ricas são automaticamente desonestas, que lucro é sinônimo de exploração, que se você prosperar, estará tirando oportunidades de outros. É uma programação tóxica que garante que você permaneça pobre não por falta de capacidade, mas por excesso de autossabotagem. Os multimilionários operaram numa frequência completamente oposta. A mentalidade de abundância. Eles sabem que o universo é infinitamente próspero, que há riqueza suficiente para todos prosperarem, que seu sucesso pode, na verdade, ser o catalisador para o sucesso de muitos outros. A abundância não é sobre ter tudo, mas sobre saber que você pode criar tudo o que precisa. Não é sobre acumular recursos, mas sobre desenvolver a capacidade de gerar recursos. Não é sobre competir por uma fatia maior do bolo, mas sobre criar bolos maiores para todos. Conheci uma mulher que transformou completamente sua vida financeira quando descobriu a diferença entre essas duas mentalidades. Ela trabalhava como secretária, ganhava pouco e vivia constantemente preocupada com dinheiro. Reclamava que os ricos eram gananciosos, que o sistema era injusto, que pessoas honestas nunca conseguiam prosperar. Um dia, cansada da própria amargura, ela decidiu fazer um experimento radical. Durante 30 dias, ia observar e substituir todo o pensamento de escassez por um pensamento de abundância. Quando se pegasse reclamando dos preços, ia agradecer por ter dinheiro para comprar. Quando sentisse inveja de alguém próspero, ia celebrar o sucesso dessa pessoa. Os primeiros dias foram tortuosos. Ela percebeu como sua mente estava viciada em pensamentos negativos sobre dinheiro, mas aos poucos, algo começou a mudar. Ela parou de ver problemas e começou a ver oportunidades. Parou de focar no que faltava e começou a valorizar o que tinha. Em 2 meses, ela havia conseguido uma promoção no trabalho. Em 6 meses, começou um pequeno negócio paralelo. Em 1 ano, estava ganhando 3 vezes mais que antes. Em 2 anos, tinha seu próprio escritório de consultoria. A única coisa que mudou foi sua mentalidade, mas isso mudou tudo. A transformação começou quando ela compreendeu uma verdade fundamental. A pobreza não é uma condição financeira, é uma condição mental. Você pode ter dinheiro no banco e ainda assim ter mentalidade pobre. Pode estar temporariamente sem recursos e ainda assim vibrar em abundância. A mentalidade de escassez te faz guardar dinheiro por medo de perdê-lo. A mentalidade de abundância te faz investir dinheiro por confiança em multiplicá-lo. A primeira gera estagnação, a segunda gera crescimento exponencial.
A escassez te faz ver cada gasto como perda. A abundância te faz ver cada investimento como semente plantada. A primeira te paralisa, a segunda te liberta para criar riqueza ilimitada. Romper com a mentalidade de escassez exige vigilância constante sobre seus pensamentos. Toda vez que você se pegar pensando, não posso me dar ao luxo, substitua por, como posso me dar ao luxo? Toda vez que disser, é muito caro, pergunte, como posso agregar valor suficiente para justificar esse investimento? Pare de se comparar com outros de forma competitiva e comece a se inspirar neles de forma colaborativa. Quando ver alguém próspero, em vez de pensar, por que ele e eu não? Pense, se ele conseguiu, eu também posso conseguir. Use o sucesso alheio como prova do que é possível, não como evidência da sua incapacidade. Comece a celebrar o sucesso dos outros genuinamente. Quando alguém próximo a você prospera, seja o primeiro a parabenizar. Quando ouvir falar de uma empresa que está crescendo, sinta alegria pela expansão da prosperidade no mundo. Essa mudança de atitude programa seu subconsciente para atrair sucesso similar. Invista em você mesmo sem culpa. Compre livros que expandam sua mente. Faça cursos que desenvolvam suas habilidades. Contrate mentores que acelerem seu crescimento. Veja cada real investido em seu desenvolvimento como o melhor negócio da sua vida. Mude sua linguagem sobre dinheiro. Pare de falar sobre gastar dinheiro e comece a falar sobre investir energia. Pare de reclamar dos preços e comece a agradecer pelas oportunidades. Pare de ver o dinheiro como algo que você perde e comece a vê-lo como algo que você circula para criar valor. A mentalidade de abundância é contagiante. Quando você a desenvolve verdadeiramente, ela se irradia através da sua presença, das suas palavras, das suas ações. As pessoas sentem sua energia próspera e naturalmente querem fazer negócios com você, trabalhar com você, investir em você. Lembre-se, você nunca será mais rico externamente do que é internamente. Sua conta bancária é sempre um reflexo da sua conta mental. Quando você limpa a escassez da sua mente, automaticamente abre espaço para a abundância se manifestar na sua vida. Número 8. Autoconfiança inabalável. Quando você se olha no espelho pela manhã, quem você vê? Um futuro milionário se preparando para conquistar o mundo ou alguém que está apenas tentando sobreviver mais um dia? Suas palavras internas sobre si mesmo são de encorajamento ou de crítica? Você é seu maior fã ou seu pior inimigo? A autoconfiança é a fundação invisível sobre a qual todo império de riqueza é construído. Sem ela, você pode ter as melhores estratégias, as melhores oportunidades, os melhores contatos, mas ainda assim fracassar. Com ela, você pode começar do nada e criar tudo. A maioria das pessoas vive numa guerra constante consigo mesma. Sabota seus próprios esforços através de um diálogo interno destrutivo. Diz para si mesma que não é boa o suficiente, inteligente o suficiente, merecedora o suficiente. E depois se pergunta por que a vida não melhora. Elas esperam que o mundo acredite nelas antes que elas acreditem em si mesmas. Querem que outros validem seu valor antes de valorizarem a si mesmas. Buscam aprovação externa para compensar a desaprovação interna. É uma estratégia que está destinada ao fracasso. Se você não acredita em si mesmo, por que alguém acreditaria? Se você não confia nas suas capacidades, por que alguém confiaria? Se você não valoriza o que tem a oferecer, por que alguém pagaria pelo seu valor? A confiança é magnética, mas a insegurança é repelente. Os multimilionários desenvolveram algo que posso chamar de autoconfiança inabalável. Não é arrogância, não é prepotência, não é vaidade.
É uma convicção profunda e silenciosa na própria capacidade de encontrar soluções, criar valor, superar obstáculos e alcançar objetivos. Essa confiança não nasceu da noite para o dia. Foi construída dia após dia, através de pequenas vitórias internas. Cada promessa cumprida consigo mesmo, cada meta pequena alcançada, cada desafio superado, cada não posso transformado em posso aprender. A autoconfiança é como um músculo. Quanto mais você a exercita, mais forte ela fica. Comece pequeno. Estabeleça uma meta simples para hoje e cumpra. Pode ser acordar numa hora específica, pode ser ler 10 páginas de um livro, pode ser caminhar por 30 minutos. O tamanho da meta não importa, o cumprimento dela importa. Conheci um executivo que construiu uma carreira brilhante, partindo de uma profunda insegurança pessoal. Quando jovem, ele gaguejava, era tímido, evitava falar em público, se considerava inferior aos colegas e acreditava que nunca conseguiria liderar nada nem ninguém. Mas ele tomou uma decisão transformadora. Começou a tratar a autoconfiança como uma habilidade que podia ser desenvolvida. Todos os dias fazia algo que o assustava um pouco. Falava com uma pessoa nova, expressava uma opinião em reuniões, se voluntariava para pequenas apresentações. Cada pequena vitória se tornava combustível para desafios maiores. Em poucos meses, estava liderando projetos. Em 2 anos, havia sido promovido. Em 5 anos, era diretor da empresa. Em 10 anos, abriu sua própria consultoria e se tornou palestrante internacional. O que mudou não foram suas habilidades técnicas, mas sua crença nas próprias habilidades. Ele descobriu que a autoconfiança é uma profecia autorrealizável. Quando você acredita que pode, encontra formas de poder. Quando duvida que consegue, encontra desculpas para não conseguir. A autoconfiança verdadeira não depende de comparação com outros. Não precisa diminuir ninguém para se sentir maior. Não busca validação constante nem teme críticas. É uma força interna estável que permanece firme independente das circunstâncias externas. Ela te permite assumir riscos calculados porque você confia na sua capacidade de lidar com as consequências. Te permite perseguir oportunidades ambiciosas porque você acredita que merece sucesso. Te permite cobrar o que vale, porque você conhece seu próprio valor. A insegurança, por outro lado, te faz aceitar menos do que merece. Te paralisa diante de oportunidades. Te faz trabalhar de graça por medo de não ser bom o suficiente. Te mantém preso em situações que não te servem porque você duvida da sua capacidade de encontrar algo melhor. A autoconfiança também muda a forma como você lida com fracassos. Em vez de vê-los como evidência da sua incompetência, você os vê como feedback valioso para melhorar. Em vez de se deixar abater por críticas, você as usa como combustível para crescer. Uma das formas mais poderosas de construir autoconfiança é documentar suas vitórias. Mantenha um diário dos seus sucessos, por menores que sejam. Releia regularmente para lembrar do quanto já cresceu, do quanto já superou, do quanto já conquistou. Outra estratégia fundamental é cuidar da conversa interna. Torne-se consciente do que você diz para si mesmo e substitua críticas destrutivas por encorajamentos construtivos. Em vez de "eu nunca vou conseguir", diga "eu ainda não consegui, mas posso aprender". Em vez de "eu sou um fracasso", diga "eu tive um resultado indesejado e posso melhorar". Cerque-se de pessoas que acreditam em você e no seu potencial. Afaste-se de quem constantemente questiona suas capacidades ou minimiza seus sonhos. Sua autoconfiança é influenciada pelo ambiente. Então escolha ambientes que a nutram, não que a corroam. Invista no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Cada nova habilidade que você adquire
Cada conhecimento que assimila, cada experiência que acumula se torna base sólida para uma confiança genuína. Você não precisa fingir que sabe quando realmente sabe. A autoconfiança inabalável não é um destino, é uma jornada. Você nunca termina de construí-la, apenas continua fortalecendo-a. Mas quando ela se torna parte fundamental de quem você é, ela se irradia em tudo o que faz. As pessoas sentem sua energia confiante e naturalmente querem se associar a você. Oportunidades aparecem porque você projeta competência. Negócios florescem porque clientes confiam na sua capacidade de entregar valor. Lembre-se, o mundo é um espelho das suas convicções internas. Se você acredita profundamente que é capaz de criar riqueza, o mundo conspira para provar que você está certo. Se duvida da sua capacidade, o mundo também conspira para confirmar suas dúvidas. A escolha é sua. Você pode continuar sendo seu próprio limitador ou pode se tornar seu próprio catalisador. Pode alimentar dúvidas que te diminuem ou nutrir convicções que te elevam. Sua autoconfiança inabalável é a chave que abre todas as portas da prosperidade. Agora você sabe que não existe sorte ou magia por trás da riqueza. Existe apenas uma mente treinada para ver o que outros não veem, para acreditar no que outros não acreditam, para agir quando outros hesitam. E essa mente pode ser sua, começando hoje mesmo. Pense numa árvore centenária, majestosa, que oferece sombra e frutos abundantes. Ninguém que passa por ela questiona sua grandeza ou duvida da sua capacidade de sustentar vida. Mas essa árvore começou como uma pequena semente enterrada na escuridão, alimentada por fé invisível e cuidado constante. Você agora possui as sementes dos 8 princípios fundamentais. Cada um deles carrega dentro de si o potencial de transformar completamente sua realidade financeira. Mas sementes guardadas na gaveta jamais se tornam árvores. Elas precisam ser plantadas na terra fértil da sua mente e regadas diariamente com ação consistente. Sua transformação não é um evento, é um processo. Não acontece de uma vez, mas se aprofunda a cada dia que você escolhe aplicar esses princípios. Cada manhã que você acorda com desejo ardente, cada decisão que toma com fé inabalável, cada visualização que pratica com intensidade emocional, você está construindo o alicerce da sua fortuna. O dinheiro não é o objetivo final. É apenas o reflexo natural de uma mente que opera em harmonia com as leis universais da prosperidade. Quando você se torna o tipo de pessoa que naturalmente atrai abundância, a abundância não tem escolha senão fluir em sua direção. Se este conteúdo despertou algo profundo dentro de você, se você sente que chegou o momento de elevar sua vida a um novo patamar, inscreva-se neste canal, porque esta jornada de transformação está apenas começando. E eu estarei aqui para te guiar a cada passo do caminho. Sua mente é o laboratório onde sua fortuna está sendo criada neste exato momento. Use-a com sabedoria.